Então vamos lá, bem-vindo de volta. A gente teve a advogada da Amber, que é a Elaine Bredenhoff, contra a advogada Camille Vasquez, do time Johnny Depp. Parece que a Amber vai ficar pobre, porque ela faz caras e bocas, e porque ela exagera, e porque ela não chora, ela faz... E não chora, não cai lágrima. E vocês têm que acreditar em mim, porque eu tô dizendo. Parece que a Amber vai ficar pobre, meus amigos. As coisas não tão boas pra ela, não. Bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10 and a rubber band, come on for the 100 pound. Holler the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. It's when we leave. Então vamos lá, então a gente vai fazer um apanhado basicamente do que foi falado até agora, mas dando ênfase no dia de hoje. Quanto mais ela falava, mais difícil ficava de acreditar no que ela estava falando. Parece que a Amber vai ficar pobre, meus amigos, porque as coisas não tão boas para ela, não. Não tão boas para ela. Porque as pessoas não estão acreditando muito no discurso dela, não tá achando verídico. Tá, vou explicar um pouco como é que funciona para você entender mais ou menos como é que é a dinâmica nos Estados Unidos. Tem dois times, certo? Dois times de advogado, o time do Johnny Depp e o time da Amber Heard. Vai uma testemunha para a tribuna, ela vai depor. Quando é um direct examination, o advogado do time dela vai examinar a testemunha a favor dela. O cross examination, que é quando o advogado do outro time vai examinar aquela mesma testemunha. O advogado que geralmente faz o cross-examination é o advogado que faz as objeções. Ou seja, hoje a gente teve a advogada da Amber, que é a Elaine Bredenhoff, contra a advogada Camille Vasquez, do time Johnny Depp. Eu não sou advogado, eu tô mais para pessoa que estuda psicologia humana, mas realmente ela deu um show, foi brilhante a performance dela, e já já eu vou te mostrar o porquê. Antes de entrar em detalhes do testemunho que ela deu hoje, eu vou fazer um apanhado geral do que meio que aconteceu até agora. Ontem eu posso dizer para você que talvez alguém ali do júri pode ter acreditado no testemunho dela, mas eu acho pouco provável que a grande maioria acreditou. E assim, no início, quando ela começou a falar da época do início do relacionamento, pareceu para mim que ela realmente estava sendo verdadeira, que ela realmente amava Johnny Depp, ou pelo menos amava aquela fase da vida dela que ela estava passando com ele. E hoje, quando ela começou a descrever alguns incidentes, quanto mais ela falava, mais difícil ficava de acreditar no que ela estava falando. Por outro lado, o time de advogados do Johnny Depp fez um excelente trabalho. Basicamente, ela deu um espetáculo de precisão e de eficiência diferente do outro advogado da Amber, que fez o cross-examination com o próprio Johnny Depp. Inclusive, a gente fez um vídeo, vou deixar um card aqui, a gente fez um vídeo brincando, tirando onda, porque realmente foi uma piada. Então, se a Camille Vasquez manter essa performance que ela fez hoje, no momento de fazer um cross-examination, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas vindo dela. Depois de um tempo que a Elaine Bredenhoff estava interrogando a Camille Vasquez, ela começou a fazer diversas objeções. E ela foi extremamente precisa, no tempo certo, na hora certa, a ponto da Amber não continuar falando. E isso é extremamente eficiente porque, no caso da Amber, ela tenta o tempo inteiro trazer essa carga emocional até de forma exagerada. E quando a Camille Vasquez vem e pede objeção, meio que quebra essa carga emocional, quebra a atenção do júri, e isso, obviamente, é um ponto extremamente positivo para o time Johnny Depp. É extremamente eficiente também porque, além de quebrar o fluxo dessa carga emocional que ela estava tentando jogar para o júri, além de precisar se preocupar com fazer as perguntas certas, ela também tem que se preocupar em não escorregar para não tomar objeção e interromper tudo que ela está tentando fazer ali. Agora também, por outro lado, fazer muitas objeções pode dar a entender que você não quer deixar a testemunha falar, no caso a Amber falar,
como se ela estivesse escondendo alguma coisa e que o advogado não quisesse que o júri saiba de alguma coisa que estava acontecendo ali, que foi exatamente o que aconteceu quando o advogado principal da Amber estava interrompendo constantemente o Johnny Depp e não deixando ele falar de forma alguma. Se você está num processo de difamação onde o abusador é um homem e tem uma mulher advogada perguntando para outra mulher, colocar a Camille Vasquez foi excelente porque é uma mulher interrompendo outra. Se fosse um homem interrompendo ali, talvez não passasse a imagem ideal para Johnny Depp. E outra coisa também que seta se o tiro vai sair pela culatra ou não é o tom que o advogado utiliza para fazer as objeções. Conforme o advogado de Amber fez com Johnny Depp, ele interrompeu constantemente e ele estava sendo até um pouco rude, porque ele interrompia no intuito de realmente não manter o processo legal funcionando, mas sim para literalmente interromper ele, e ele fazia isso com um tom de Vossa Excelência, ele não pode falar isso, porque objeção. Com Camille Vasquez foi diferente, porque o tom dela foi muito tranquilo, foi bem razoável, ela não se excedeu, ela não falou de forma rude, ela estava extremamente calma, então teve vezes até que ela fez objeção que ela até meio que sussurrou no microfone falando Vossa Excelência, objeção. Então quer dizer, dava para ver que ela não foi desrespeitosa, como o advogado da Amber foi, e além disso, ela queria fazer as coisas andarem. Não necessariamente porque ela não quer que a Amber fale. Ela pediu objeção, interrompeu nos momentos certos, muitas vezes antes de Amber começar a falar. Então, não se gerou essa intenção de que ela não quer que Amber fale alguma determinada coisa porque vai convencer o júri. E assim, apesar de ela não ter vencido 100% das vezes das objeções, eu diria que a taxa dela de sucesso foi, assim, estratosférica, incrível. 85%, 90% das vezes que ela pediu objeção, a juíza acatou. E muitas vezes a Elaine Bredenhoff ficou sem saída, porque ela fazia uma pergunta, por exemplo, teve um momento que a Elaine estava fazendo perguntas para Amber, e aí ela falou objeção safe foundation, que é, tipo, não existe um fundamento seguro para ela estar falando aquele tipo de coisa. E aí ela precisou parar para reformular a pergunta de uma forma que não gerasse objeção. E quando ela fez essa pergunta, Camille Vasquez voltou de novo e falou objection, hearsay, que é outra objeção de tipo, ela ouviu, falou, dizer, então tipo, não é algo seguro. Então ela deu muito trabalho para a Elaine Bredenhoff para conseguir extrair alguma coisa que convencesse o júri. E você percebe que a advogada da Amber começa a ficar frustrada porque ela não está conseguindo ter o segmento. E em certo ponto ela começa a argumentar contra a juíza sobre a forma que ela está juizando, né? Dando as regras ali, dando as cartas ali. Até chegar ao ponto que a juíza falar de uma forma que claramente dava para ver que ela estava irritada porque a advogada da Amber estava discutindo e argumentando. E diversas vezes os dois advogados foram chamados para a tribuna para conversar, e muitas dessas vezes a advogada da Amber voltou com outra pergunta totalmente diferente, ou seja, Camille Vasquez venceu de novo. Então a juíza meio que... A Camille Vasquez fazia uma objeção e a advogada da Amber, Elaine, começava a discutir com a juíza, aí ela falava sustain, tipo, eu mantive a objeção, tipo, vai pra próxima, tipo, já realmente num tom irritado. E outra coisa que é interessante foi a natureza das objeções, porque às vezes a advogada da Amber fazia uma pergunta e a Amber começava com a narrativa enorme, floreada, cheio de carga emocional, e aí ela vinha e falava objection, no response, ou seja, objection, lack of foundation, objection, hearsay. E a natureza dessas objeções é basicamente dizendo, ela tá falando besteira, ela tá mentindo, ela tá de papo furado. Tá? Agora entrando em partes do depoimento. Foi complicado assistir a Amber porque quanto mais ela falava, mais difícil ficava de acreditar nela. E eu não sei se os júris estão tendo a mesma sensação que eu, mas se isso continuar desse jeito, o bicho vai pegar pra ela. Então ela começou falando sobre essas memórias, sobre os flashes, os brancos que ela tinha quando a advogada da Amber perguntava, ela não conseguia responder. E ao mesmo tempo que ela falava isso, tinha esses brancos, ela dava muitos detalhes para outras partes da memória, que soa até como se fosse planejado
pra ela falar aquele tipo de coisa. Johnny me bateu, e aí eu bati no chão, e aí eu consegui ver o tapete sujo. Tipo assim, claramente ela tá querendo dar detalhes além do necessário para tentar fazer a história ser mais crível, já que ela não tem muito mais ao que recorrer para tornar aquela história crível. E enquanto isso, em alguns momentos a advogada pergunta algum tipo de memória, ela fala que teve branco, que teve flash. E assim, eu não sou psicólogo, mas assim, eu sou uma pessoa que estuda bastante a psicologia humana, e eu sei que realmente quando você passa por alguns traumas, o teu cérebro, existe diversas formas de tentar te proteger desses traumas, e um deles é te dando certos brancos. Mas se você for ver e prestar atenção, parece que esses brancos só aparecem em determinados momentos quando é conveniente para ela. Quando é conveniente para ela, e além disso, como se não fosse deixar esses brancos estivessem em locais posicionados, locais certos, para contribuir para ela e ninguém conseguir fazer ela ser pega na mentira. Outra coisa que a Amber faz o tempo inteiro é ficar olhando para o júri. É porque nas câmeras não dá para ver, mas ela tá o tempo inteiro olhando para o júri e ela sempre tá conversando com o júri. E muitas vezes que a objeção acontecia, ela tava dando aquele testemunho cheio de emoção, cheio de temor e tal. E aí, objection, hearsay. Aí ela parava, instantaneamente ela começava a olhar para o júri para saber se o júri estava com ela. Quando ela começava a contar uma história, quando ela estava no meio da história, ela sempre estava fazendo esse follow-up com o júri para saber se o júri está comprando a história dela. Em contraste com isso, Johnny Depp estava muito relaxado e você percebia que realmente ele estava tentando reviver aquelas memórias e não que ele estava dando detalhes necessários. Você percebia que estava sendo uma conversa, que ele estava falando como se realmente fosse uma conversa e como se realmente ele estivesse fazendo o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, tentando lembrar das coisas que aconteceram no processo de hoje. Quando a Amber fala, além de ter aquelas caras e bocas tentando exagerar o sentimento e violência e todo o resto, fica difícil de acreditar nela. E assim, não entenda mal, o curso das coisas pode mudar completamente, ela pode de repente trazer alguma outra testemunha que corrobore alguma alegação dela, tá? Que Johnny realmente bateu nela de alguma forma, mas até agora eu diria que está muito difícil de acreditar no que ela está dizendo. Pode ser só uma opinião minha, tá? Mas digamos assim, se você está em público, você sabe que tem câmeras ali, você sabe que você está sofrendo um julgamento por difamação. Se alguma coisa te emociona, você não vai querer cair aos prantos, oh meu Deus, você vai querer reter aquela emoção o máximo possível, até porque você está numa posição totalmente desconfortável. Você não vai querer, chorar os prantos e, meu Deus do céu, como foi ruim. Então isso foi outra coisa que liga um certo alerta enquanto ela está fazendo as alegações dela e dando testemunho dela. E alguns momentos ela falou de um dos incidentes foi quando ela estava querendo fazer acordo pré-nupcial com Johnny Depp, e ele disse que deu um ré danado, que não queria fazer o acordo e que eles só iam terminar se ela morresse, tá? E tirando esse contexto meio macabro um pouco de lado, se você for parar pra pensar, ela mesma falou que quando conheceu o Johnny era seu ninguém, que ninguém conhecia ela, que ninguém sabia que ela existia. Enquanto isso, o Johnny Depp ele já era uma celebridade internacional. Johnny Depp ele já tinha muita grana. Então faz total sentido um cara que construiu a grana por conta própria querer fazer um acordo de separação de bens com uma pessoa que acabou de chegar, né? E ela fala como se ela quisesse trazer aquela narrativa do homem poderoso, que tem o controle, que não quer igualdade, que não quer dividir. E vamos pular para as alegações. Teve uma alegação que ela falou de um incidente que aconteceu, de um voo que aconteceu de Boston para Los Angeles, e que ela tinha acabado de fazer um filme com James Franco e teve cenas de acasalamento nesse filme, e ele começou a fazer certas acusações, isso eles no voo, e chegou um momento que ele começou a jogar coisas nela, e aí ela virou e começou a andar, walk away. E aí Johnny Depp deu um chute nas costas dela, que ela bateu e caiu no chão. Então assim,
É uma coisa realmente muito forte, muito violenta. A maioria dos depoimentos dela é assim, ela fala que quebrou o nariz, que o olho dela estava preto de tanto roxo, e que ela viu sangue espalhado na parede quando ela olhou para a parede depois de ser batida. Então, assim, nesse incidente do avião, teve outras testemunhas que vieram anteriormente falar sobre e deram testemunhos completamente diferentes do dela. E em resposta a isso, ela simplesmente falou, todos eles estão em comunhão com Johnny Depp, todos eles estão querendo proteger Johnny Depp e vocês têm que acreditar em mim porque eu tô dizendo. Aí, de novo, fica difícil de acreditar nas coisas que ela tá falando. E sobre as fotos que ela colocou, também complicado, porque ela falou que quebrou o nariz, tava com o olho roxo, a boca sangrou e sangue espirrou e ela foi basicamente espancada da forma que ela falou. E quando ela mostra as fotos, você não consegue olhar pra foto e dizer, realmente, aqui tem o nariz quebrado. Realmente, aqui ela portar olho roxo aqui, se ferrou. Não tem. E assim, você pode até estar dizendo, pô, Guerrone, mas agressão é agressão, não importa se é muito ou pouco. Vírgula, porque se uma pessoa tá mentindo no tribunal, com perigo de ser presa, se ela for pega mentindo, fica complicado de dizer que ela não vai mentir pra qualquer outra coisa. Porque se ela mentiu em relação à intensidade, porque as alegações dela tá falando exatamente sobre isso, sobre a intensidade, quão forte era a intensidade. Se ela tá mentindo sobre a intensidade, ela pode estar muito bem mentindo sobre todo o resto. E fora outros incidentes, teve no total, acho que uns 14 incidentes que ela falou que aconteceu com o Johnny, e um deles foi quando eles foram para o Joshua Tree, foram usar cogumelo, e tava cheio de gente lá, cheio de pessoas conhecidas, e em um determinado momento chegou a mulher, e colocou o braço no ombro dela, e aí Johnny Depp chegou todo agressivo, dando um tapa no braço da mulher, pegando pelo pulso, dizendo, eu posso quebrar o seu pulso se você fizer isso de novo, e essa é minha garota, essa é minha garota. E assim, cadê essa mulher? Qual é o nome dessa mulher? As coisas que ela fala, ela não consegue trazer evidências para corroborar. Ela está simplesmente dizendo para o júri e para todo mundo, para o mundo inteiro que está assistindo, realmente, vocês estão com evidência, as gravações de Johnny, você tem aqui, eu mentindo descaradamente dizendo que eu quebrei o nariz, sendo que a foto dá para ver que eu não quebrei nada, e vocês devem acreditar em mim, simplesmente porque eu estou dizendo que vocês devem acreditar em mim. Não dá, né? Complicado. Por enquanto, eu diria que Johnny Depp tá ganhando, assim, de lavada, porque se a gente tá tendo essa percepção de que tá difícil de acreditar nela, porque ela faz caras e bocas, e porque ela exagera, e porque ela não chora, ela faz... E não chora, não cai lágrima. E todo o resto, e os flashes na hora certa, beneficiando ela, e os detalhes acima da além da conta, tudo isso... Fica muito difícil de acreditar nela. Mas bom, eu não tô querendo, eu tô tentando ainda ser um pouco imparcial aqui. Eu quero deixar pelo menos, sei lá, 5, 10% de dúvida aberta pra, de repente, ela trouxer alguma testemunha ou alguma coisa desse tipo. Eu sei que o bicho vai pegar quando a Camille Vasquez for fazer um cross-examination com ela. Porque se ela mantiver essa performance, eu acho que ela vai dar um show e vai destruir a Amber. E é isso. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ou se pelo menos te informou de alguma forma, curte, comenta, compartilha para alguém que você acha que está interessado nesse caso. E é isso. Tamo junto. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, a 10, a rubber band, come on for the 100 pounds.